A língua portuguesa tem alguns casos que suscitam dúvidas classicamente. O que eu chamo de dúvidas clássicas são aquelas que a gente usa no dia a dia, sem saber se está certo ou se está errado, e é tão clássico e tão comum que caem também em concursos públicos, por exemplo. Quero conversar com você sobre algumas dessas hoje. Venha comigo. Bem-vindo ao canal de Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme, sou professor de língua portuguesa, sou advogado, e nesse espaço eu quero conversar com você sobre o seu idioma. O seu idioma de A a Z, ou seja, desde as coisas mais simples até as questões mais profundas e culturais. Hoje, por exemplo, eu quero debater o seu idioma com alguns aspectos do nosso dia a dia. Mas antes de caminhar para o nosso dia a dia, um pequeno favor. Inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. Dê o seu like, o famoso curtir, e ative o sininho para notificações. Com isso você mostra para o algoritmo que nós somos pessoas de bem, e aí, quem sabe, o algoritmo entra na nossa e até divulga o nosso trabalho. Como eu disse, eu quero conversar com você hoje sobre 4 itens, escolhi 4 itens, do dia a dia do seu idioma. E eu escolhi justamente porque são casos que podem aparecer agora mesmo, a gente fica sempre em dúvida e sempre sem saber como se comportar. E eu escolhi esses 4 itens porque são casos constantes cuja forma correta você não precisa decorar, você pode entender. Quando você entende, você não esquece. Vamos para o primeiro caso. Meio-dia e meio ou meio-dia e meia. Qual o certo, qual o errado? Por que o certo é certo e o errado não é certo? Vamos lá. Meio-dia e meio. O X da questão é saber a que se refere esse meio. Esse meio tem uma função adjetiva, então vai ficar ou no masculino ou no feminino. Ele se refere à hora. É meio-dia e meia hora. Meio-dia e 30 minutos. Hora é masculino ou feminino? É a hora ou o hora? A hora. Então seria o equivalente a dizer meio-dia e meia hora. E por que as pessoas pensam que é meio-dia e meio? Talvez porque dia é uma palavra masculina, que está muito próxima da palavra meio. Então as pessoas tendem a concordar com a palavra dia. Há uma proximidade ali, há uma vocação, um tropismo. Lembra das aulas de biologia? Tinha o fototropismo positivo, o fototropismo negativo. Quer dizer, as plantinhas seguiam para a luz, fototropismo positivo, ou fugiam da luz, o fototropismo negativo. Acontece algo parecido. A palavra meio está próxima da palavra dia, então rola um tropismo de concordância. Mas aí você tem que resistir e pensar direito, raciocinar. A regra é racional. É meio-dia e meia hora. Então esse meio vai ficar sempre no feminino. Segunda questão. Haja vista ou haja visto? Bom, aí vai depender do que você quer dizer. Vai depender do contexto. Ai, meu Deus. Ai, não. Já começou a ter que análise da resposta? Não, olha só. Esse é o problema que muita gente tem, não só com a língua portuguesa, mas com vários outros campos do conhecimento. Você tem que analisar o contexto. Não sei se você já viu um filme, O Código da Vinci, com Tom Hanks, baseado no livro do Dan Brown. Na abertura do filme, o Tom Hanks, na personagem do Robert Langdon, um grande simbologista, está dando uma palestra. E aí ele mostra vários slides e pede para os alunos identificarem. Olha, esse slide aqui é uma foto de quê? Aí eu me lembro que ele mostrou a foto de parte de um tridente e perguntou para os alunos, esse tridente, e aí, o que isso significa? Aí todo mundo falou, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Aí ele ampliou a foto. Na verdade, era o tridente de Netuno. E é assim que você tem que se portar com a língua portuguesa. Você tem que analisar o contexto, tem que analisar tudo. Senão você não descobre a resposta certa. É o que acontece com haja vista e haja visto. Vamos começar o primeiro, haja vista. O haja vista tem aquele sentido assim meio explicativo, né? Não fui, haja vista o compromisso que assumi. Um compromisso é palavra masculina. Então você, de repente, talvez tenha a vocação de dizer não fui, haja visto o compromisso que assumi. Mas esse sentido explicativo, não fui porque assumi um compromisso anterior, é haja vista. A locução é congelada. Haja vista, nesse sentido explicativo, significa dizer haja à vista, os olhos, tenha isso em vista, considere isso. Mas então, haja visto não existe? Sim, existe. É uma locução verbal, é o verbo haver no passado, forma composta. Não acredito que você não haja visto o filme. Ou não acredito que você não haja visto a peça. Veja só, as duas estruturas existem, cada uma com um significado diferente. Para você saber qual usar corretamente,
Você tem que inseri-la em um contexto. E é esse contexto que você tem que analisar. Não só para essas duas expressões, mas para todas as outras e todos os contextos em que a língua se apresentar para você. Essa é a maneira que você tem de entender a língua. O que você entende, você absorve e não esquece. Terceiro caso. 200 gramas ou 200 gramas? Outra questão de influência do contexto. Grama tem aquele azinho, todo mundo pensa, é feminino. Depende. A palavra grama, ela pode significar uma unidade de peso. Aliás, são os dois significados. Ou ela é uma planta ou é uma unidade de peso. Grama, enquanto unidade de peso, é uma palavra grega. Lá na Grécia era masculino. Então a palavra grama migrou para a língua portuguesa e trouxe junto a sua masculinidade. Então, se você se refere a grama como unidade de peso, são 200 gramas. Um macetinho para você não ter mais problemas com isso. Grama pode ser ou unidade de peso ou um substantivo que identifica uma planta. Peso é masculino, planta é feminino. Então, sempre que você usar o termo grama identificando uma unidade de peso, são 200 gramas, porque este grama é masculino. Ou peso ou grama. A planta, a grama, certo? Quarto e último item, bastante. Quando eu vejo um número grande de coisas ali, como eu me refiro? Eu vi bastante coisas ou eu vi bastantes coisas? Talvez você diga que a resposta certa seja bastante coisas. Bastante no singular, coisas no plural. Por quê? Porque soa melhor, né? Bastantes coisas é esquisito a beça. Eu sempre digo, o ouvido não é um bom gramático. Temos que fazer uma análise. Esse bastante é sinônimo de muito. Veja só, muito é um pronome adjetivo indefinido. Bastante, já que é a mesma coisa que muito, também será um pronome adjetivo indefinido. O adjetivo sempre se flexiona em gênero e em número. Então, se eu digo vi muitas coisas, eu também vou dizer eu vi bastantes coisas. Sim, é isso aí mesmo que você ouviu. Bastantes, no plural. Sou errado? Soa. Sou horrível? Soa também. É errado então? Não, é certo. São as pequenas peças que a língua pode pegar, mas, veja bem, eu dei uma explicação. Eu mostrei por que, apesar de soar estranho, bastantes, no plural, é uma forma certa. Por isso que eu digo, seja amigo da sua língua. Algumas regras eu tenho que admitir, são muito estranhas, são meio casuísticas, quase arbitrárias, mas outras tantas não. Você entende por que elas acontecem. Você entende por que certas coisas são de uma forma e não são de outras. Aprofunde-se com a sua língua, aprofunde-se com o seu idioma. Seja amigo dela, converse bastante com ela. Com isso, eu tenho absoluta certeza que a relação entre vocês vai ser sempre de bem a melhor. Até a próxima.